Vamos lá, fazer primeiramente a chamada, né? Ana Beatriz. Ainda não, daqui a pouco ela entra. Ana Letícia. Aqui. Ana Paula, né? Falou que vai dar uma atrasadinha. Ayrton Iago. Ayrton Iago. Beatriz Alves de Almeida. Beatriz Alves de Almeida. Bianca do Carmo Leal. Renata chegando. Bianca do Carmo Leal. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, Pois eu não? enviei o exercício para o senhor, só que eu tive que enviar 2 e-mails. Ah, eu Dois vi. e-mails é porque não suporta o O tamanho. isso. Não, tudo bem. Tá, Recebi obrigada. sim, de nada. A Bianca do Carmo? Bianca do Carmo Leal Ferreira. Carlos Eduardo Benedito. Cíntia Renata de Oliveira. Cíntia tá aqui. Ok, Cíntia. Daniel de Souza Correia. Presente. Gabriel Alexandre. Gabriel Alexandre. O Gabriel tá aí, eu vi o nominho dele. Jonas José. Jonas José. José Henrique. José Henrique. Presente, professor. Ok. José Henrique tá aí. Levantou até a mãozinha. Professor. Boa noite. Juliana Fernanda Freitas Beltrán. Juliana Fernanda. Presente. Júnior Veiga. Presente, professor. Ok. Gabriel, estou presente acompanhando. Jonas, estou presente, estou sem áudio. Juliana Fernanda, presente. Professor Gabriel, que estou sem áudio, não consigo te ouvir. Tudo, não consigo te ouvir. Ok, Gabriel, já pus presença ali para você. Deixa eu ver quem mais ali.
Beatriz aqui. Beatriz. Jonas. Beatriz, Juliana. Juliana tá ok. O Gabriel também. Jonas também. José Henrique também aí escreveram no chat. Dando continuidade. Leidmila Bueno de Oliveira. Aqui. Leidmila tá aí também. Marcilene Aparecida. Presente, professor. Ok. Michele Cristina Campos. Professor, o Ayrton aqui tá, entrei um pouquinho atrasado, desculpa. Ok, Ayrton. Ok, Ayrton. Pois não? O Rafael pediu para avisar que ele está trabalhando. Tá bom. Michele Cristina Campos. Miriam Siqueira. Miriam Siqueira. Miriam Jéssica. Miriam Jéssica. Miriam, acabou de entrar. Miriam. Boa noite. Boa noite. É a Miriam Siqueira ou Miriam Jéssica? Siqueira. Siqueira, ok. Natália Isalino. Presente. Paola Gabriele. Aqui. Rebeca do Prado. Presente. Renata Pereira. Presente. Simone Aparecida. Presente. Tamires de Oliveira. Presente. Terezinha Rosa. Presente, professor. Ok. Tainara Souza. Ela pediu para avisar que tá sem áudio, professor. Tá bom. Obrigado pelo retorno. Thaís da Silva. Thaís da Silva. Pessoal, aqueles alunos que estão trabalhando, que não puderem assistir a aula nesse horário, vocês podem estar tranquilizando que basta eles depois, essa aula está sendo gravada, essa aula vai ser disponibilizado o link, aí o aluno assiste em outro horário, em outro momento, realiza a atividade e a realização da atividade já vai computar, além da nota, né, de participação, vai contar a presença. Então, quem não puder assistir nesse momento, vai fazer a atividade, vai assistir a aula
em outro horário, né, em outro dia, e entregar para mim a atividade. Aí o recebimento dessa atividade vai gerar a computação de nota de participação mais a presença, tá bom? Deixa eu ver aqui um recadinho aqui no chat. Miriam Jéssica está presente. Miriam Jéssica, ok, Miriam. Professor, Pois não. vai ter atividade agora? Não, aquela atividade que copiar os slides, Ah, tá. tá bom? Pode ficar tranquilo. Então, semana passada, pessoal, vocês estão vendo aí o slide? Apareceu não, Ana. Não apareceu? Aparecendo não. Tá, peraí. E agora? Sim, agora tá. Ah, ok, obrigado. Então, a gente viu aqui, pessoal, nós iniciamos o estudo do magnetismo, que está dentro da área mais geral, mais ampla, que é o eletromagnetismo, que é a junção da eletrostática juntamente com o magnetismo, e o fenômeno relacionado aos ímãs, né, que gera este campo magnético que atrai objetos. Deixa eu ver aqui mais um recado. Bianca, professor, o senhor já fez chamar a Bianca. Um momento, Bianca. Um momento, a Bianca. Ok, Bianca. Ok. Então, pessoal, nós iniciamos aí o estudo do magnetismo, começando aí pelos ímãs, né? Os ímãs, além de gerar esse campo magnético, eles têm como característica ter duas regiões, um polo norte e um polo sul, e tem a propriedade de que polos de mesma polaridade surgem forças de repulsão, e polos de sinais, mais um recado. Michele, aqui também, professor, boa noite. Aluna Michele chegando aí para a aula, vamos colocar presença para ela. Aluna Michele Cristina Campos. Muito bem. Então nós estamos aí com 24 participantes. Aí depois, né, então, ímãs com polos de mesma polaridade, ocorre força de repulsão, e de polos contrários, a atração. Outra coisa interessante relacionado aos ímãs, né, é que quando eles sofrem uma quebra, em vez de separar as polaridades, nós temos o surgimento de dois novos ímãs, né? Vimos aí a questão da orientação, exerce entre si forças de atração e repulsão. A questão que, cortando-se um ímã transversalmente, cada parte constitui um ímã completo, né? É a inseparabilidade dos polos de um ímã. E a questão do campo magnético, a unidade de campo magnético é o Tesla. Nós temos aí até a empresa Tesla, né, do Elon Musk, em homenagem a Nikola Tesla, né, que foi quem estudou de maneira mais aprofundada os fenômenos relacionados ao campo magnético, né? Então, o campo magnético é toda a região do espaço em torno de um condutor, percorrido por uma corrente, ou em torno de um ímã. Neste caso, né, há partículas devido aos particulares movimentos que os elétrons executam no interior de seus átomos, né? A fim de caracterizar a ação do campo, associa-se a cada ponto do mesmo um vetor denominado vetor indução magnética, indicado pela letra B. Aí nós vimos lá os tipos de alguns ímãs, né? Vimos aí a linha de indução do campo magnético, é sempre tangente essa linha, né? O vetor B, sempre nascendo aí surgindo, né, do polo norte e entrando no polo sul.
a propriedade do campo magnético uniforme é aquele no qual, em todos os pontos, o vetor B tem a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. Então, campo magnético nos pontos P1, P2 e P3 vai ter o mesmo valor, mesma direção e mesmo sentido. Então, as linhas de indução de um campo magnético uniforme são retas paralelas igualmente espaçadas e igualmente orientadas. Aí nós temos a experiência de Oersted, que a gente vai nos aprofundar no dia de hoje, quando nós temos um circuito aqui, né, a bateria gera uma corrente elétrica, uma corrente contínua, e quando a corrente, esse circuito é ligado, a corrente elétrica gera um campo. Só para nós lembrarmos, né, aqui ó, a fórmula do campo magnético no centro de uma espira é μ0 vezes I dividido por 2Rs. Tá? E a direção e o sentido do campo magnético gerado por uma espira circular. Né? A direção é sempre perpendicular ao plano da espira. O sentido, a gente aplica aí a regra da mão direita número 1, e a intensidade é dado por μ0, que é a permeabilidade magnética, vezes a intensidade de corrente, dividido por 2 multiplicado por R. O R é o raio dessa espira. E aqui a permeabilidade magnética, aqui ó, uma tensão, aqui é 10 elevado a menos 7, tá? 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. No caso, juntando-se N espiras, né? No caso dos transformadores, nós temos lá um conjunto de espiras, e juntando-se N espiras iguais, temos a denominada bobina chata, onde a intensidade de B, no centro dessa bobina, vai ser N, que corresponde ao número de espiras, vezes μ0, que é a permeabilidade magnética, vezes a intensidade de corrente, dividido por 2Rs. Aqui nós temos o campo magnético de um condutor retilíneo, o vetor de indução magnética num ponto P, a distância R do fio tem as seguintes características. Né? A direção vai ser tangente à linha de indução que passa pelo ponto P, o sentido, né, vai ser determinado pela regra da mão direita número 1, e a intensidade também, olha só, na espira nós tínhamos 2Rs, né? Era μ0 vezes I dividido por 2Rs. No caso do campo magnético em torno de um fio condutor, vai ser μ0 dividido por 2πr. Pois não? Opa. Qual aluno que chegou aí? Pode, boa noite ao Carlos, acabei de entrar. Ah, ok, Carlos. Deixa eu ver aqui. Carlos Eduardo. A Ana Beatriz também chegou? Ana Beatriz Nogueira. E aqui, então, nós temos essa diferença, o aparecimento do π. Por que aparece o π ali? O comprimento de uma circunferência é 2πr. Como a gente está calculando a intensidade do campo magnético gerado por um fio condutor em torno dele, em torno dessa linha, aparece aí o π. Aqui o campo magnético no interior de um solenoide, né? Um solenoide, a gente tem aqui um cilindro, né? Pode ser um fio metálico, ele é envolvido aqui por um outro fio, né? Conforme mostrado aqui na imagem, né? Então, no interior de um solenoide, o vetor indução magnética B tem as seguintes características: direção do eixo geométrico do solenoide, o sentido determinado aí pela regra da mão direita, e a intensidade vai ser μ0 multiplicado por N dividido por L,
vezes I, em que N dividido por L representa a densidade linear de espiras. Aqui nós temos a polaridade de uma espiral de um solenoide. Nós temos aqui o polo sul. Isso aqui, pessoal, é o sistema de formação dos ímãs artificiais, né? Esses ímãs muito encontrados em ferros velhos, né? Que precisam fazer reciclagem dos metais. Aí tem aqueles ímãs gigantes que vai separar o ferro dos demais materiais, né? Aqui, o polo norte, se a corrente for vista no sentido anti-horário, ou seja, o sentido contrário aos ponteiros dos relógios. E o polo sul, então aqui está saindo, né? Esse pontinho significa intensidade de corrente está saindo do plano da tela. E quando tiver X, ela vai estar entrando no plano da tela. E o polo sul, se a corrente for vista no sentido horário. Aí a questão do campo magnético. Nós chegamos até a fazer os exercícios, né? E dando continuidade aí à descoberta do eletromagnetismo, né? Foi descoberto por Hans Christian Oersted. Ele fez a experiência, né? Quando a corrente elétrica I se estabelece no condutor, a agulha magnética assume a posição perpendicular ao plano definido pelo fio e pelo centro da agulha. Então, nessa imagem, a gente pode ver o fio condutor. Aí, observamos que estaria saindo aqui do plano da superfície da tela do seu celular ou da tela do seu computador, que você estiver assistindo essa aula. Aí nós temos essas circunferências, né? E observa que o ímã ele se orienta de maneira a ficar tangente essas linhas circunferenciais esse campo magnético gerado por esse fio condutor. Outra experiência interessante, né? A gente vê aqui um condutor, um fio. Aqui nós temos uma superfície. Nessa superfície nós temos limalha de ferro. Aí fecha o circuito, aplica uma diferença de potencial e quando a corrente começa a passar por esse fio condutor, forma-se essas linhas circunferenciais em torno do fio condutor. Então, a limalha de ferro serve para visualizarmos as linhas de força do campo magnético geradas pelo condutor. Depois, aqui nós temos, né, o sentido da corrente e o sentido do campo magnético. Então, em cada ponto do campo, o vetor B é perpendicular ao plano definido pelo ponto e o fio. As linhas de indução magnética são circunferências concêntricas com o fio. O vetor B é tangente em cada ponto das linhas de indução magnética. Opa, boa noite, professora Ana Paula Abreu, presente. Ok, Ana Paula. Ana Paula chegou aí. Ana Beatriz já chegou? Ana Beatriz. O Rafael está trabalhando. E a Thaís da Silva. Então, vamos dar continuidade. Aqui, ó, pessoal, o sentido das linhas de força do campo magnético, né? O sentido das linhas de força do campo magnético gerado por uma corrente elétrica foi estudado por Ampère. Deixa eu ver aqui, eu vou fazer um negócio. Opa. Ó, o sentido das linhas de força do campo magnético gerado por corrente elétrica foi estudado por Ampère, que estabeleceu a regra para determiná-lo, conhecido como regra da mão direita. Então você vai pegar a sua mão direita, né? Aí ele pede para você segurar o condutor com a mão direita e aponte o polegar
no sentido da corrente, tá? No sentido da corrente. Os demais dedos dobrados fornecem o sentido das linhas e, consequentemente, o sentido do vetor campo magnético. O sentido da corrente determina o sentido das linhas e também do vetor campo magnético. Então, nesse caso aqui, o polegar está no sentido da corrente elétrica e os demais dedos, né, estão indicando o sentido e a formação do campo magnético. O vetor campo magnético sempre tangente a essas linhas. Aqui nós temos a vista de perspectiva, né? Aqui nós temos a vista de cima, como essa corrente estivesse saindo, né, da nossa da tela do nosso celular ou da tela do nosso computador, e as linhas concêntricas, né, que são as linhas que indicam a posição, o sentido e a orientação dos campos magnéticos. E aqui nós temos então vista de perspectiva, vista de cima e a vista de lado. O pontinho representa o campo saindo, tá? E o xizinho o campo entrando. Então, o pontinho, grandeza orientada do plano para o observador, e o x, grandeza orientada do observador para o plano, entrando no plano. E a intensidade, né, do vetor campo magnético, né, o condutor retilíneo, a intensidade do vetor campo magnético produzido por um condutor retilíneo pode ser determinada pela lei de Biot-Savart, né? Então, nós já sabemos identificar, localizar o campo magnético, a sua direção e o seu sentido, e agora com isso a gente consegue determinar aqui a intensidade, ou seja, como calcular a intensidade de um campo magnético produzido por um fio condutor. Vai ser dado aí pela permeabilidade magnética, multiplicado aí pela intensidade de corrente elétrica, dividido por 2 vezes o π vezes d. O d é a distância do fio condutor até o ponto em que você queira determinar a intensidade do seu campo magnético. Então, I, corrente em ampere, tá? A distância D é a distância do ponto ao condutor perpendicular à direção do mesmo, em metros, e o μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo. E a permeabilidade magnética vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro vezes ampere. Um exemplo aqui, ó, um condutor reto e extenso no vácuo é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Calcule o valor da intensidade do vetor indução em um ponto P que dista 20 centímetros do condutor. Indique o sentido do vetor. Então, nós temos aqui um fio condutor. Eu quero determinar o campo magnético gerado por este fio condutor no ponto P. Então, nós aplicamos aqui a regra da mão direita, vista em perspectiva, né? Então, o campo magnético ele vai estar entrando no plano do celular, no plano da tela do computador. Então, ele vai estar perpendicular e entrando. E a intensidade, a gente vai usar aqui a fórmula μ0 vezes I, dividido por 2π vezes D. A corrente, né, os dados, 5 ampere é o valor da intensidade de corrente. A distância do fio condutor até o ponto P é 20 centímetros, que equivale a 2 vezes 10 elevado a menos 1 metro. E a permeabilidade magnética vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. Então, substituindo as variáveis, né, a gente vai ter aí, no lugar de μ0, 4π vezes 10 elevado a menos 7. A corrente vale 5, dividido por 2π, vezes a distância D, que vale 2 vezes 10 elevado a menos 1. A gente pode cortar ali π com π.
A gente pode multiplicar 2 por 2 vai dar 4, 4 dividido por 4 vai dar 1, 1 multiplicado por 5 vai dar 5. E 10 elevado a menos 7 dividido por 10 elevado a menos 1, conserva-se as bases e subtrai os expoentes. Então vai ficar 10 elevado a menos 7 menos o menos 1. Aí que se transforma em mais 1. Então, menos 7 mais 1 vai dar menos 6. A intensidade de corrente elétrica, quer dizer, a intensidade de campo magnético gerado pela corrente elétrica de 5 A vai ser de 5 vezes 10 elevado a menos 6 amperes. O campo magnético em uma espira circular. Considere uma espira circular, né, um condutor dobrado segundo uma circunferência de centro O e raio R. As linhas de campo entram por um lado da espira e saem pelo outro, podendo este sentido ser determinado pela regra da mão direita. Então, nós temos ali uma espira, né, que na forma circular. Aplicamos ali a regra da mão direita. Então, o campo, a corrente está se movimentando em torno dessa espira e o campo ali perpendicular à superfície da espira. Nós temos uma imagem à direita, né? Linhas obtidas experimentalmente com limalhas de ferro. A gente pode ver ali a região do Polo Norte e a região do Polo Sul, aonde a linha está saindo e onde ela está entrando. Para calcular a intensidade do campo magnético no centro da espira, né, nós vamos utilizar aí a fórmula, a permeabilidade magnética vezes a intensidade de corrente, dividido aí por 2 vezes o raio. O I é a corrente, é dado em ampere, o raio é o raio da espira, dado em metros, e o μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, que vale aí 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metros dividido por ampere. Para identificarmos, né, o sentido do campo magnético e a sua direção, note que a espira tem 2 polos, o lado onde B é onde o campo magnético entra é o polo sul, e o outro, o norte, é onde ele está saindo, né? Para o observador 1, as linhas de indução da espira saem pela face que está voltada para ela. Portanto, essa face da espira se caracteriza como um polo norte. Para o observador 2, as linhas de indução da espira entram pela face que está voltado para ele. Portanto, essa face da espira se caracteriza como um polo sul. Depois, campo magnético em uma bobina chata. Uma bobina chata é constituída de várias espiras justas postas. A intensidade do vetor B, vetor campo magnético, no centro de uma bobina vale. Então, a gente observa que nós temos aqui um conjunto de várias espiras, né? Corrente entra e circula essas espiras, aí gerando aqui o campo magnético. Então, a intensidade do campo magnético vai ser N, que é o número de espiras, vezes a permeabilidade magnética, vezes a intensidade de corrente, dividido por 2 vezes o raio. N é o número de espiras. Polos de uma bobina chata, né, aproximando-se um ímã de uma bobina, verifica-se que o polo norte daquele atrai o sul da bobina e repelindo-se ao norte da mesma. Então, aqui, essa bobina, essa região corresponde ao polo sul, porque está sendo atraído pelo polo norte, e essa outra região corresponde ao polo norte, uma vez que está sendo repelida por este ímã que está se aproximando. Um campo magnético é um solenoide, né? Então, o solenoide é isso daqui que vocês estão vendo na imagem, né? Um solenoide é um dispositivo em que um fio condutor é enrolado em forma de espiras não justapostas. O campo magnético produzido ao centro do solenoide ou bobina, ao ser percorrido por uma corrente elétrica I,
é praticamente uniforme e direção e sentido constantes. Aqui nós temos as leis de indução em um solenoide. O solenoide se comporta como um ímã no qual o polo sul é o lado por onde entram as linhas de indução e o lado norte, o lado por onde saem as linhas de indução. As linhas de indução obtidas com limalha de ferro. Para determinar o sentido das linhas de indução no interior de um solenoide, podemos usar novamente a regra da mão direita. Então, nós temos aqui a corrente adentrando e no sentido aqui do campo, nós conseguimos identificar Então vamos dar continuidade. A intensidade do vetor indução magnética uniforme no interior do solenoide é dado por essa expressão. Nós temos aqui a permeabilidade magnética, número de espiras, intensidade de corrente elétrica e o L, que é o comprimento do solenoide, né? Então, esse L corresponde ao comprimento desse solenoide. O solenoide é esse fio enrolado
onde as espiras não estão justapostas, elas estão separadas um pouquinho aqui. E nós temos, então, o número de espiras dividido pelo L, né, corresponde à densidade linear de espiras. E observe sempre que o campo magnético ele vai ser diretamente proporcional à corrente elétrica, tá? Um exemplo aqui, ó, um outro exemplo, um solenoide de 1000 espiras por metro está no vácuo e é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Qual a intensidade do vetor indução magnética no interior do solenoide? Então, o primeiro passo é anotar os dados, né? Quais são os dados que nós temos? A intensidade de corrente elétrica, 5 amperes. O número de espiras, 1000 espiras. O comprimento dessa 1000 espiras, né? Corresponde, porque ele fala aqui, ó, 1000 espiras por metro, tá? É a densidade linear de espira. Então, a cada 1 metro, né, de fio, eu vou ter aí 1000 espiras. E a permeabilidade magnética, que vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. A nossa fórmula matemática para calcular a intensidade do campo magnético no solenoide, μ0 vezes N vezes I dividido por L. Então, no lugar dessas letras, eu vou colocar esses números. Lembre-se que π é um número. Então, 4 vezes π, lembre que π vale aproximadamente 3,14. Então, 4 vezes π, vezes 10 elevado a menos 7, vezes N, 1000 equivale a 10 elevado a terceira, vezes o I, que vale 5, tá? Dividido por L, que vale 1. Então, vai ficar 4 vezes 5, né, vai dar 20. 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10. 2 vezes 10 elevado a 10 a terceira vai dar 10 a quarta. E 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a quarta, né, conserva a base e somos expoentes. 4 menos 7 vai dar menos 3. Então, fica 2π vezes 10 elevado a menos 3 Tesla. Então, a intensidade do vetor indução magnética no interior do solenoide vale 2π vezes 10 elevado a menos 3 Tesla. Aí nós temos a questão do eletroímã, né? Uma bobina com núcleo de ferro constitui um eletroímã. Em virtude da imantação do pedaço de ferro, o campo magnético resultante obtido é muito maior do que o campo criado apenas pela corrente que passa pela bobina. Então, nós temos aqui um ímã, aqui nós temos duas bobinas, né, 2 solenoides. Quando passa a corrente, vai intensificar aqui, vai gerar um campo magnético. Aí, com esse campo magnético, né, consegue-se atrair outros materiais ferromagnéticos, tá? Aí nós temos aqui alguns exercícios, né? Então vamos lá, ó. Exercício 1. Assinale a alternativa correta. Pode ser mais de uma, tá? Por isso que tem aqui entre parênteses. Pode ser a alternativa ou as alternativas corretas. Então, polos magnéticos de mesmo nome se atraem, enquanto polos de nomes contrários se repelem. Pessoal, essa afirmativa está correta ou está errada? É errada? Está errada, né? Olha lá, polos magnéticos de mesmo nome se atraem. A gente viu que não, né? A gente viu que polos magnéticos de mesmo nome ocorre repulsão, né? E polos de nomes contrários, em vez de repelir, ocorre atração. Então, o item A precisa inverter, né? Polos magnéticos de mesmo nome se repelem, enquanto polos de nomes contrários se atraem.
Vamos para a afirmativa B. Num campo magnético uniforme, as linhas de indução magnéticas são retas paralelas, igualmente espaçadas e igualmente orientadas. Essa afirmativa está errada ou está certa? %50 de chance de acertar, gente. Tá certa ou está errada? Tá certo? Certo, professor? Tá certa. Vocês estão muito bons, gente. Parabéns, hein? Tô gostando de ver. Estão prestando atenção na aula. Isso aí. Exatamente, pessoal. Nós tínhamos até uma imagem, né? Nós tínhamos uma imagem aqui, ó, do campo magnético uniforme. Cadê aqui? Ah, tá no outro slide, né? Que mostra o campo magnético uniforme. Isso mesmo. Estão igualmente espaçadas, né? Orientadas e têm a mesma intensidade, tá? Afirmativa C. As linhas de indução magnética saem do polo norte e chegam ao polo sul. A afirmativa C está certa ou está errada? Errada. Olha lá, ó. Saem do polo norte e chegam ao polo sul. Então, se a gente for analisar lá a imagem, né, do campo magnético, olha lá, olha aqui essa daqui, ó. Note que a espira tem dois lados. O lado onde o campo magnético entra é o polo sul e o outro que sai, o norte. Então, a afirmativa está correta. Muito bonito esse aqui, dá para usar dos dois lados. Tá bom? Não tem problema não, pessoal. A gente está aqui para aprender mesmo. Depois, letra D. As linhas de indução magnética do campo magnético produzido por uma corrente I que percorre um condutor reto são ramos de parábolas situadas em planos paralelos ao condutor. Pessoal, a figura geométrica que nós vimos, né, quando um fio condutor é circular, né? E a gente viu que o campo magnético gerado em torno do fio condutor forma-se círculos, né? Circunferências concêntricas, em que o centro da circunferência é onde está localizado o fio condutor. Então, a afirmativa D está errada, né? Quando fala que são ramos de parábolas, né? Parábola é uma outra figura geométrica. E a letra E, no interior de um solenoide, o campo de indução magnética pode ser considerado como uniforme e tem a direção do eixo geométrico. Correto também. Questão número 2, né? É correto afirmar que, letra A, quando passa uma corrente elétrica pelo fio, é gerado um campo magnético que tende a alinhar a agulha imantada com a direção deste campo, né? O que vai acontecer? Realmente, de acordo que vai gerar esse campo magnético, vai haver uma interação. Vamos ver as demais aqui. Ao inverter o sentido da corrente elétrica no fio, a agulha tende a inverter a sua orientação. A intensidade do campo magnético num ponto do espaço, gerado pela corrente no fio, será tanto maior quanto mais distante o ponto estiver do fio. Não, a gente viu que a intensidade de campo magnético e o campo magnético são diretamente proporcionais, mas inversamente proporcional à distância. Então, a afirmativa A está correta, a afirmativa B também está correta, a afirmativa C está errada, né? Então, quando passa uma corrente elétrica pelo fio, é gerado um campo magnético que tende a alinhar a agulha imantada com a direção deste campo. Ao inverter o sentido da corrente elétrica no fio, a agulha também tende a inverter a sua orientação. Letra D.
As linhas de força de campo magnético gerado pela corrente no fio são semirretas com origem no fio e perpendiculares a ele. Então, as linhas de força do campo magnético, né, se a gente lá aplicar a regra da mão direita, né, as linhas de força do campo magnético gerado pela corrente no fio são semirretas com origem no fio e perpendiculares a ele. É correto. A afirmativa D está correta. Letra E. A posição original da agulha e da bússola indica, na ausência de correntes elétricas ou outros campos magnéticos, a direção do componente horizontal do campo magnético terrestre. Correto? O fenômeno físico citado no enunciado é conhecido como indução eletromagnética e é descrito pela lei de Faraday, não, pela lei de Ampère. Incorreto. Depois, deixa eu ver aqui. Isso. Muito bem, Tainara. Olha aqui, ó, esse exercício. Ó, em uma figura, mostra 3 fios paralelos, retos e longos, dispostos perpendicularmente ao plano do papel. E em cada um deles uma corrente I. Cada fio separadamente cria em um ponto de 20 centímetros de distância dele um campo magnético de densidade B. O campo magnético resultante no ponto P, devido à presença dos 3 fios, terá intensidade igual a... Muito bem, vamos lá. Então, esse daqui, vou ter que fazer aqui, que isso aqui vai ter um cálculozinho. Só estou ajeitando aqui a minha lousa. Um momento. Ó, a gente vai precisar dessa expressão aqui, né? A gente vai usar essa expressão. Vamos até anotar ela, né? μ0 vezes I dividido por 2π vezes D, sendo que a permeabilidade magnética vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro dividido por A. Então, deixa eu agora aqui compartilhar a minha tela. Muito bem, vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui, pessoal? Ele quer que você calcule a intensidade de... Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok. Então, a gente, para calcular a intensidade do campo magnético... Opa! A gente, né, viu que vai utilizar aqui, ó, μ0, permeabilidade magnética, vezes a intensidade de corrente elétrica, dividido por 2 vezes o π, vezes a distância, tá? Então, vou chamar isso daqui de A, de B, e de C. Poderia chamar também aqui de 1, de 2 e de 3. Observem que no 1 ou no A aqui, a corrente ela está saindo da tela do celular, tá? Então, a gente vai ter aqui um campo magnético, tá?
vou chamar aqui de B1, na direção horizontal, tá? No sentido para baixo. Meu sistema de referência, vou colocar aqui no cantinho da tela, tá? Aqui X, aqui Y. Então, observe que está no sentido para baixo. Agora, vamos identificar o vetor campo magnético 2, né? Também está saindo da tela. Você vai aplicar a regra da mão direita. O polegar indica o sentido da corrente, está saindo. E as pontas dos demais dedos, o sentido da corrente. E vai formar círculos, né? Vai estar no sentido anti-horário. Então, vai fazer isso daqui. Então, sobre o ponto P, eu vou ter aqui um campo magnético B2. Observe que a distância de separação é 20 centímetros. Então, a gente sabe que o campo magnético gerado por 1 vai cancelar devido ao campo magnético de 2, porque tem um campo magnético para cima e um para baixo. Então, agora eu vou identificar o campo magnético produzido o fio 3, né? Que neste caso aqui está entrando, tá? Como está entrando, é como se estivesse entrando na tela do computador ou na tela do seu celular, e vai estar no sentido horário, né? As linhas de campo magnético, utilizando as linhas do seu dedo, tá? A regra da mão direita, vai estar nesse sentido aqui, ó. B3. Então, o campo magnético resultante, a distância D, né, vai ser devido aqui à corrente 3, tá? Observe que eu tenho 20 mais 20. Então, 20 mais 20 vai dar igual a 40 centímetros. Que eu tenho que passar para metros, aí eu divido por 100. Então, vai ficar aqui, ó, 40 vezes 10 elevado a menos 2, que vai ser igual, então, a 4 vezes 10 elevado a menos 1 metros. A intensidade de corrente elétrica, né? Ele fala, ó, essa figura mostra 3 fios paralelos, retos e longos, dispostos perpendicularmente ao plano do papel, e em cada um deles uma corrente I. Cada fio, separadamente, cria em um ponto a 20 centímetros de distância dele um campo magnético de intensidade B. O campo magnético resultante no ponto P, devido à presença dos 3 fios, terá intensidade igual, então não podemos deixar aí em termos de I, né? Então, na realidade, o campo magnético resultante vai ser igual ao campo magnético gerado pelo fio 3, que vai ser μ0 vezes I, dividido pela 2π vezes a distância D3. Então, nem precisava fazer o cálculo, né? Só a gente deixar representado assim, né? E o D3 que vale aí 40 centímetros. O que eu posso concluir é que vai ter metade do valor, né? B3, ele tem metade do valor do campo magnético B1. Por que que eu sei disso? Porque a distância D3 é o dobro, né? É o dobro da distância D1. E a gente pode observar que quanto maior a distância, menor é a intensidade do campo magnético. O campo magnético e a distância são grandezas inversamente proporcionais. Ok?
até colocar aqui. Opa, aqui. Não é esse número, não, tá? A Rafaela ficava disposta. Ok, pessoal? Ok. Então, continuando, nós temos aqui agora o problema 3 está aqui, né? E então vai estar voltado para baixo aqui. 4. Uma figura mostra dois fios, né, M e N, paralelos, percorridos por correntes de mesma intensidade, ambas saindo da folha de papel. O ponto P está à mesma distância dos dois fios. A opção que melhor representa a direção e o sentido corretos para o campo magnético que as correntes criam em P é. Vamos fazer o mesmo procedimento. Tá? O mesmo procedimento aqui. Então aqui nós temos o problema 4. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Ele fala, as correntes estão saindo, tá? Nós temos aqui a distância entre MP e nós temos aqui a distância entre MP e NP. Como está saindo, né, a gente vai aplicar a regra da mão direita, a intensidade de corrente elétrica. Então nós temos aqui, ó, I, N e aqui I, M. Está saindo, aplicando regra da mão direita, no sentido horário, né? Então a gente vai ter aqui uma linha do campo magnético gerada por M e este campo magnético vai estar nesse sentido aqui, ó. Aqui vai estar o campo magnético gerado pelo fio condutor M. E o fio M, né, de mesa, ele vai gerar, né, também está saindo da superfície da tela do computador ou da tela do celular, vai aqui, ó, linhas circunferenciais, né, e vai passar aqui no ponto P. Então vou até mudar aqui de cor, vai estar aqui mais ou menos, ó. Então aqui vai estar B, M, tá? Observem que formou aqui, ó, se eu fazer tracejar aqui, vai formar aqui um triângulo do segundo grau, tá? Quer dizer, um triângulo retângulo, né? Que vou aplicar Pitágoras, que vai cair aí a soma da hipotenusa, a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. De maneira que a resultante, né? Se eu fizer aqui, eu vou fazer a representação aqui nesse espaço, né? Aqui, ó. Eu tenho aqui, vou só ampliar, tá? E depois aqui pegar aqui outra cor. Ok. Vou agora pegar aqui
e a resultante vai estar aqui, ó, pessoal. Opa. Aqui está o tipo, o BM, e aqui o BN. E aqui a resultante. E aí a gente aplica aqui Pitágoras, que em termos de intensidade, se a gente fosse calcular a intensidade, esse aqui seria hipotenusa ao quadrado, igual a soma dos catetos ao quadrado, tá? Então a gente já representou aqui, a gente poderia aqui, ó, fazer o seguinte aqui, ó, fazer o prolongamento. Temos aqui a ligação dos pontos e aqui o nosso campo magnético resultante sobre o ponto P. Então a figura mostra dois fios MN paralelos percorridos por correntes de mesma intensidade, ambas saindo da folha do papel. O ponto P está à mesma distância dos dois fios, né? A opção que melhor representa a direção e sentido para o campo magnético que as correntes criam em P. Ele fala que essas distâncias aqui são iguais, né? E a gente viu que para calcular o campo magnético, né, é μ0 vezes a intensidade de corrente elétrica dividido por 2 vezes o π vezes a distância. Então vai acontecer aquilo dali, tá? Representado na nossa... Opa! Então aqui está o nosso campo magnético resultante. Ok? Não precisamos fazer também o cálculo, a gente só fez o estudo, a análise qualitativa. E então nós temos aqui o exercício número 5, seja uma espira circular de raio R, na qual passa uma corrente de intensidade I, considere o campo magnético gerado por essa espira, tá? E marca as proposições verdadeiras. O campo no centro da espira é perpendicular ao plano definido pela espira. O item afirmativa A está correta, né? Letra B. O campo no centro da espira está contido no plano definido pela espira, né? O campo no centro da espira está contido no plano definido pela espira, também está correto. O campo gerado fora da espira, no plano definido por ela, tem mesma direção e mesmo sentido do campo gerado no interior da espira, também no plano definido por ela. Não. A gente sabe que, aplicando a regra da mão direita, no plano da espira, né, na parte interna, a corrente vai estar saindo e fora da espira ela vai estar entrando. Então vai ter sentidos contrários, tá?
Letra D, se dobrarmos a corrente I, o campo gerado cai à metade. Não, se dobra a corrente, dobra o campo gerado. Então, a afirmativa D está errado. Se dobrarmos o raio da espira, o campo gerado em seu centro cai 1/4 do valor anterior. Não, se dobrar, né, como é μ0 vezes I dividido por 2R, não vai cair 1/4, vai cair metade, também está errado. Se invertermos o sentido da corrente, a direção e o sentido do campo gerado não se altera. Não, o sentido se altera. Então, o F também está errado. Eu queria aproveitar, pessoal, tem um site onde a gente consegue fazer algumas simulações, chama-se FET.colorado, colorado.edu, aonde tem algumas simulações dentro da área da física, dentro da área da química, dentro da área da biologia e tudo mais. Então, aqui dentro da área da física, vou deixar aqui aqui, ó, dentro aí vamos ver a do magnetismo. Vamos ver o que aparece aqui. Vamos ver aqui, ó, o ímã e a bússola. Vamos ver se vai dar certo. Está carregando, né? É uma programação a qual é feito está carregando pelo Java, né? Vamos ver se vai dar certo. Então, olha só, pessoal. Nós temos aqui um ímã, tá? E nós temos aqui uma bússola. Ó, observe que de acordo que eu vou movendo o ímã, a bússola, ela vai também, ó, ela vai se alterando. Observe que o vermelho é o polo norte e o claro é o polo sul. Então, observe aqui, ó, que ocorre de acordo com o movimento, né, o meu ímã, a minha bússola ela vai sofrendo alterações, né? Então, vamos ver aqui, ó, olha só, entrando, né, aqui agora está aparecendo como se tivesse pequenos ímãs dentro deste outro ímã, né? Observe que eles vão se alinhando, né? Ó, eu vou movimentando e ele vai movimentando também. Olha a intensidade do campo magnético, ó, mais próximo. Eu tenho aqui, aqui a unidade de medida está em Gauss, tá? Eu tenho uma componente X e uma componente Y. E aqui o ângulo, né? De acordo com eu vou mudando aqui o ângulo, colocando aqui, ó. E também imagina aqui a Terra, né? Então, de acordo representado aqui pelo planeta Terra e de acordo que vai alterando o meu ímã. Depois, cadê aqui? Esse daqui também é interessante.
Pessoal, vai fazer 1 minuto aí para encerrar. Então, a atividade, eu vou estar mandando esse vídeo com os slides, tá? Aí vocês vão fazer o mesmo procedimento, vão registrar no caderno a parte teórica e tirar foto e me enviar. Fez chamada? Fiz sim. Olha só que olha interessante, ó, pessoal. Eu altero aqui o meu ímã e de acordo com o movimento gera uma corrente elétrica e essa corrente elétrica ela produz, faz com que a lâmpada se movimente, ó. Se eu deixar parado, não acontece nada. Tem que movimentar, porque o campo magnético gerado pelo meu ímã faz movimentar os elétrons e os elétrons em movimento gera aí a luz, né?